Ainda há pouco acabamos uma reunião focada na oração em favor de todas as questões que temos enfrentado nesse momento aqui no Brasil, no mundo. Enfim, estamos nos colocando com a responsabilidade de buscarmos a Deus a fim de que possamos encontrar graça, misericórdia e compaixão de um Deus tão bondoso. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, que nós devemos orar sem cessar. Não devemos parar de orar em momento algum. Até porque não há momento neste mundo que não seja de plena paz. Enquanto um desfruta de uma grande alegria, outro padece de uma grande tristeza. E às vezes em situações como essa, de pandemia, que enfrenta uma bactéria infectuosa, que tem matado pessoas, que tem isolado famílias, que tem dividido pensamentos, nós sentimos mais a tristeza dos povos, das tribos, das nações. É um momento para a gente se unir em oração incessante. É um momento para a gente suportar um ao outro, como diz Efésios, capítulo 4, versículo 2. Para a gente procurar diligentemente viver em mansidão e humildade, em longanimidade, suportando uns aos outros, sem inveja, sem contendas em momentos difíceis. Por que eu falei esse texto? Porque eu vi pessoas sendo contenciosas, procurando porfias, discussões que não fazem sentido em nenhum momento, quanto mais nesse. Pessoas do arraial da fé, do ajuntamento solene, da Assembleia dos Santos e dos Justos, brigando para dizer quem é a voz profética acerca de uma pandemia que tem afetado toda a sociedade humana. Que tolice de pensamento. Que pena. Um acusando o outro de não ser a voz profética, um acusando o outro de estar errado para que ele esteja certo, um falando do cisco do olho do outro sem olhar a trave dos seus próprios olhos, com palavras duras, maliciosas. As pessoas que ocupam cargos de lideranças espirituais, perdidas nos seus argumentos, não conseguem oferecer o conselho do Evangelho, da Palavra de Deus nesse momento. Para você que crê em Deus, isso é para você que crê em Jesus Cristo e na Palavra bendita de Deus, revelada a nós pelos profetas e pelos apóstolos, homens santos, separados por Deus, para falarem segundo a inspiração de Deus, como diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Não por vontade humana própria. A Escritura não nasceu da vontade humana, mas Deus, o Espírito de Deus, falou através de homens santos, inspirados por Ele. Então, para você que é cristão, o que vale agora é a compreensão de Efésios capítulo 4, versículo 4 e 5. Um só Espírito, um só corpo, um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um único Deus. Não há porquê contendas se a igreja vai ficar aberta, se a igreja vai ficar fechada. Cada um tem a sua fé para si mesmo. Se alguém sente vontade de ir numa congregação, num local onde se reúnem pessoas em nome de Jesus, porque ali se sente bem e ali vai ter alguém que vai dar uma assistência espiritual, que vá. Mas se alguém não quer ir, que não vá. Eu considero que não devam ir, que cada um deva ficar com cautela no seu lugar, no seu local.
esperando a determinação do Conselho de Saúde, para seguir o protocolo de maneira fiel. Mas irmãos brigando porque a igreja está aberta ou porque a igreja está fechada, quando é que vão se conscientizar que nós somos a igreja que se reúne em um prédio, um edifício? Você é o santuário de Deus, você é o templo do Altíssimo, e nos reunimos como igreja quando estamos juntos em nome de Jesus. Mas agora é o momento de você estar com Jesus na sua família, na sua casa, mais calmo, com mais cautela. Então que não haja contendas por coisas tão infantis, coisas tão irrelevantes. A igreja de Jesus tem que ter a sabedoria de que ela é um organismo vivo, organizado, com templos ou sem templos, com paredes ou sem paredes, no deserto, nos mares, nos rios, nas montanhas, nos vales. O que importa é estarmos unidos em uma só fé, em um só corpo, em um só Espírito, um só batismo, um só Deus e Senhor de todos. Minha oração nesse dia é que haja essa reflexão, porque se entre nós o desespero toma conta ao ponto de nos dividir por coisas tão fúteis, a discussão que eu vi hoje, porque eu tenho a voz profética e você não tem, porque a tua voz é do inferno e a minha não é bem o ridículo. Pessoas experientes dentro de ministérios, há anos presidindo, conhecidos no Brasil inteiro, mas, poxa, agindo como tolos, como meninos, pessoas até que eu tenho carinho. Lamentável. Ainda há pouco um irmão querido, um amigo lá dos Estados Unidos, do Gutenberg, me mandou um vídeo de um jornal internacional acerca de acontecimentos na Itália. E os médicos italianos tendo que tomar a decisão de quem vive e quem não vive, no que diz respeito às pessoas da terceira idade. Poxa, que dor. Que triste. E meu coração se entristeceu. Porque nós amamos pessoas e eu me coloco na posição da dor dessa pessoa, que tem seu ente querido isolado e que recebe uma notícia de que os médicos agora já estão avisando que eles não irão voltar para o convívio, porque eles irão morrer. Porque tem que selecionar de quem cuida e quem não cuida. E os médicos adoecendo também. Que bactéria maldita, que praga é essa? Como nós precisamos de Deus e de Jesus, porque somos pó, não somos nada. Toda arrogância, toda soberba, toda vaidade, toda discussão, toda valentia é inútil. Como disse Jesus, João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Nosso corpo padece, ele morre. Por isso que a esperança de Cristo é que nós possamos entender de uma vez por toda que sem Deus não iremos a lugar nenhum. Não somos nada. Como diz o salmista no Salmo 144, no verso 4. Somos um sopro que se vai. Eu tenho esperança de que isso vai passar e creio, mas tudo isso nos leva a uma meditação muito importante para a gente rever a nossa fragilidade diante de todo esse universo, diante de um vírus, de uma pequena ação, de algo que nós desconhecíamos. Deus nos abençoe, nos guarde, te encoraje. Seja unido com aqueles que você ama, se você é cristão. Seja unido a Cristo. Converse com aqueles que pode, por redes sociais, por telefone, ou quem está mais próximo. Não sei como é a sua vida e como você está vivendo agora. Mas uma coisa que você não pode fazer é dividir através de contendas. O que você não pode fazer, você pastor, você líder,
Você cristão, é arrumar disputas que não fazem o menor sentido. Não faça parte dessas tolices ridículas. Mas ore a Deus. Ore ao Senhor para que guarde a sua casa, a sua família e a toda a nossa geração. Que Deus possa eliminar esse vírus, dar sabedoria aos cientistas, aos profissionais da área de saúde, para que o quanto antes haja uma solução para este vírus. Em nome de Jesus, oremos assim. Deus abençoe você. Fique na paz.